Olá, este é um vídeo da Fácil Informática e nós vamos ver aqui como que é realizada o processo de autenticação e autorização das APIs do WS-Cred. Esse processo é formado por três principais algoritmos. A autenticação, onde nós realizamos a criptografia dos dados em RSA, que é de chave assimétrica. Ainda na autenticação, a resposta ela é enviada usando o algoritmo AES de chave simétrica. E, por fim, nas assinaturas das mensagens dos métodos que necessitam de autenticação, será necessário a utilização do algoritmo HMAC SHA-256. Esse é um aplicativo pequeno de teste que nós conseguimos verificar passo a passo todo esse processo, para deixar mais claro para você, desenvolvedor, como que será realizada as chamadas das APIs. A primeira coisa que nós temos que fazer é obter a chave pública, ou obter uma chave pública do WS-Cred. A obtenção da chave pública é realizada através do seguinte local, onde está publicado o WS-Cred com wcf rest maintenance.svc getPublicKey. Toda chave pública vai ter três parâmetros principais. O seu ID, que nós vamos utilizá-lo para identificar qual que é essa chave pública. Em seguida, o módulos e o exponent. Sendo que o módulos e o expoente são os parâmetros de entrada da chave RSA. Uma vez de posse da chave, ao realizar o processo de autenticação, o método que será usado para realizar a autenticação é o método Maintenance Authenticate, também lá no WCF REST. Ao verificar a documentação deste método, você vai observar que ele tem uma string de entrada e uma string de saída. Essa string, na verdade, são os seus dados de solicitação de usuário e senha criptografados em RSA, que é justamente da chave pública que nós acabamos de dar uma olhada aqui. A grande vantagem de uma chave assimétrica é que, mesmo que haja um comprometimento da rede e alguém descubra, veja a sua chave pública, só é possível criptografar dados, não é possível descriptografar a informação, ou pelo menos não no atual poder computacional existente hoje. E quais são esses dados que foram criptografados? Qual é a estrutura dos dados? Os dados são essa estrutura daqui, que tem também no manual que vocês devem ter recebido. Em suma, isso aqui é um objeto JSON. Os principais parâmetros para vocês será o nome do usuário, a senha, que é o usuário e senha do usuário operador, que vocês provavelmente vão utilizar. E existe mais esse parâmetro, que é o Symmetric Crypto Key. Este parâmetro é sempre gerado de forma aleatória na sua camada, sendo que você vai criar um key e um IV para cada chamada do método de autenticação. Uma vez criado esses dois parâmetros, né, eles serão utilizados para descriptografarmos a resposta que virá do servidor, que veremos a seguir. Então, repare que o objeto de requisição é este que eu acabei de mostrar. Ele, em JSON, vai ter esta estrutura daqui.
E este dado, que é os dados da nossa autenticação, vão ser criptografados em RSA, que vai gerar essa string maior. Essa string é o parâmetro de entrada do método de autenticação. Na resposta, também vamos receber uma outra string. Só que essa string, ela é o base64 da resposta do servidor criptografado em AES, com a chave que foi enviada no Symmetric Crypto Key, enviado internamente no processo de autenticação. Ao descriptografarmos esta resposta do servidor, teremos um outro objeto JSON, que contempla duas principais informações. O Authorization Key, que é o token de autorização que utilizaremos a partir de então, e o Signature Key, que é a chave que utilizaremos na assinatura de dados em HMAC SHA 256. Reparem que, uma vez que fizemos essa solicitação, dentro dos headers da requisição, nós sempre vamos trabalhar com o Accept Application JSON e o Content Type Application JSON. Esses dois parâmetros são importantes para que tanto as requisições como as respostas sejam enviadas no formato JSON, que é o propósito desse exemplo e também das chamadas das APIs REST. Além disso, um outro header fundamental para que o processo de autenticação seja realizado com sucesso é a necessidade do envio do header Public Key UID. Este UID do Public Key nada mais é que este UID da resposta do Get Public Key. Aqui, como nós fizemos a requisição diretamente no navegador, a resposta veio em XML. Quando realizamos essa mesma chamada usando o Content Type e o Accept Application JSON, essa resposta teria vindo em JSON. Então, passado esse UID, repare que os dados de payload é uma operação de post, vocês podem reparar aqui. O payload desses dados é o base64 dos nossos dados de requisição criptografados com RSA. A resposta também foi um outro base64, e nós já vimos o processo como é realizado a descriptografia. A saber, para o algoritmo RSA, utilizamos o padding mode com o PKCS15. Isso ocorre atualmente até a versão 2012. Muito em breve, lançaremos também uma versão que suporta o algoritmo OAEP. Veja com os desenvolvedores, ou no manual mais atualizado, quais parâmetros são necessários para que o algoritmo detecte que você está utilizando o OAEP e não o PKCS15. Para a chave simétrica, que é o algoritmo AES, utilizamos o Cipher Mode CBC e o Padding Mode PKCS7. O algoritmo HMAC SHA 256 não necessita de parâmetros tais como Padding Mode ou Cipher Mode. Uma vez que autenticado, se quisermos realizar uma chamada da API, tal como, por exemplo, o resumo dos dados de saldos da pessoa que está logada, poderíamos fazer essa chamada daqui, e na chamada do GET, é necessário realizar uma assinatura dos dados. Nas operações GET, o que nós assinamos é o caminho relativo junto com a query string do que foi solicitado. Para operações de put e post, o que é assinado é exatamente o payload do post data ou put data. Para a assinatura da mensagem,
No caso da query string, ou do caminho relativo, considere sempre que será realizado em lowercase e não é necessário informar o /wcf/rest. Você começa sempre a partir do barra e o nome do serviço ao qual estamos nos referindo. No caso, facweb.svc. E sendo que o método é o método de resumo. Esta é a mensagem que nós vamos assinar, sendo que a chave de assinatura é a chave que obtivemos lá no processo de autenticação. Uma vez que o processo de autenticação foi feito em RSA, mesmo que um man in the middle tivesse capturado todos os dados, ele não teria como saber qual que é essa chave do signature key. Além disso, a chave do signature key, ela nunca é transferida de nenhuma outra camada para outra camada, desde que ocorreu o processo de autenticação. Além disso, nós recomendamos que você armazene o signature key de uma forma segura, porque o comprometimento dessa chave permitiria com que alguém pudesse realizar uma chamada para aquele processo de autenticação. Mesmo em aplicações web, né, como o signature key ele veio criptografado e armazenado na camada cliente, um man in the middle não consegue saber o seu valor e, portanto, ele não vai conseguir comprometer ou alterar nenhuma mensagem, nenhuma requisição realizada do cliente para o servidor. Quando é feita essa assinatura, é gerado um hash. Esse hash deve ser informado no header HTTP signature da resposta. Uma vez que a assinatura esteja ok, nós conseguiremos ver a resposta da chamada da API. Se verificarmos aqui a chamada que realizamos, dentro dos headers, será observado que o authorization, ele utiliza facweb e o token que nós também obtivemos lá no processo de autenticação. Além disso, temos também o signature, que é exatamente a chave, o hash que acabamos de assinar a mensagem em questão. Se qualquer dado for comprometido, qualquer vírgula fosse alterada numa requisição, o hash seria completamente diferente. E se o hash chega de forma diferente para o servidor, mesmo que seja um ponto, uma vírgula, um espaço, qualquer coisa, o servidor irá rejeitar essa requisição e informar que a assinatura de dados é inválida. Dessa forma, o servidor tem como saber que somente a pessoa que realizou o processo de autenticação de maneira segura seria capaz de realizar as chamadas subsequentes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.